Então, pessoal, eu vim aqui falar para vocês sobre alguns modelos que a gente tem, né, quando a gente desenvolve um software ou um sistema, ou pode ser outros tipos de produto. Aqui eu fiz um desenho onde eu uso um carro como exemplo, né, mas depois vocês vão ver que esse mesmo modelo a gente pode comparar com um produto, uma aplicação ou algum software, né. Então aqui a gente tem, no caso do carro, a gente tem a parte que é o motor, que aqui eu chamo de sistema, né? Ou seja, como ele faz o carro rodar, ou seja, enfim, a parte funcional dele. Depois a gente tem essa parte aqui, que seria a parte da interface, né? Que é, no caso, são os pedais, a direção, o painel, que é a parte que o usuário enxerga, e depois tem uma terceira parte que seria a parte do usuário, que basicamente são as pessoas com os seus modelos mentais, né? Ou seja, como eu enxergo a estrutura funcional dele, né? Então, isso para a gente ver como que funciona, como é dividido um software, né? Como ele pode ser dividido. Em geral a gente enxerga ele como uma coisa só, mas na realidade, enfim, ele pode ser dividido dessa forma para ficar mais claro, né, o que tem que ser mostrado e quando tem que ser mostrado, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, no caso do Twitter, quando o Twitter cai, né, ou quando acontece algum problema, essa imagem aqui é bem conhecida, bem famosa, assim, né, de alguns passarinhos, que no meu caso isso aqui representa o Twitter levando uma baleia, né? Então basicamente isso representa que aconteceu, aqui que diz, too many tweets, ou seja, muitos tweets, o sistema ficou muito carregado, né? Ficou muito pesado, e enfim acabou caindo. Então isso aqui está sendo representado dessa forma, ou seja, a parte do sistema, que no caso do exemplo anterior seria o motor, aqui está sendo representado pela interface, né, que no caso é o site, dessa forma, para dizer que alguma coisa em termos funcionais não deu certo, né. Pode passar, por favor. Aqui no caso eles usam, inclusive, fazem algumas brincadeiras com isso. Por exemplo, quando deu vazamento de óleo, eles botaram a mesma baleia suja de óleo, né, ou seja, pode passar. E um terceiro exemplo ainda, por exemplo, quando o Twitter estava sobrecarregado durante a Copa, eles botaram uma bola. Então isso são formas de dizer a mesma coisa, na realidade, que o sistema está sobrecarregado e que a gente tem que representar isso na interface final, que vá fechar de alguma forma com o modelo mental do usuário. Pode passar. Aí já botei um exemplo, onde fica mais claro esse tipo de relação entre interface e sistema, são em mensagens de erro. Aqui eu peguei uma mensagem mais ou menos aleatória, né, onde ele entra bem em detalhes daquilo que aconteceu, ou seja, a interface está me mostrando que um erro aconteceu quando estava processando o MediaGet ou o MediaPut. Por exemplo, para mim, que não tenho conhecimento de programação, desenvolvimento, isso aí é grego, né? Provavelmente para a maior parte das pessoas também vai ser grego, assim. Agora, para um desenvolvedor, uma pessoa que já tem um certo conhecimento, ele vai entender melhor o que está acontecendo. Mas se for um programa, uma aplicação de usuários assim leigos, isso aí já não funcionaria. Então, na realidade, ele está entrando muito em detalhe de como o sistema funciona num momento que, né, de repente não deveria, como aconteceu no caso, por exemplo, do Twitter, né? Pode passar. Aqui um outro exemplo também, né? Aqui ele já, enfim, visualmente já mais interessante, assim, mas mesmo assim ele traz ainda os detalhes técnicos. Pode ser que isso aí seja necessário, pode ser que nesse caso já seja mais comum. Tipo, eu preciso saber o que está acontecendo lá no sistema para eu poder tomar uma ação a partir daquela mensagem, ou a partir daquela interface. No caso, ele diz que aconteceu um erro de parsing no XML. Pode ser que isso seja necessário. Então, vai muito de saber, de sistema para sistema, o que é necessário ser mostrado, né? Ocultar aquilo que pode causar confusão e mostrar aquilo que pode esclarecer o usuário de acordo com o modelo mental que ele tem. Pode
passar. Aqui eu usei, por exemplo, um exemplo do nosso próprio produto, né, que, enfim, é onde a gente usa um formato, né, no caso a execução acelerada, né, onde a gente, vamos dizer assim, tenta simplificar, né, um tipo de funcionamento que provavelmente, enfim, pode estar acontecendo por debaixo dos panos. Pode passar mais um exemplo. Já aqui nesse caso, ó, a gente vê, no caso de uma criação de campo, né, onde a gente tem essa opção de persistir os dados, né. Aí também entra uma questão de repente, até que ponto a gente pode entrar em detalhes mais técnicos que dizem respeito à maneira como o sistema foi construído ou não, né? Então a gente tem que estar sempre testando se esse tipo de texto ou esse tipo de nomenclatura vai funcionar com os nossos usuários. Como a gente faz isso? A gente faz com pesquisa, ou seja, a gente vai conversar com eles e vai ver se esse tipo de linguagem vai colar ou não, né? E aí isso pode variar de caso a caso. Mas no nosso caso, como o sistema tem que ser usado por um número grande de pessoas, a gente tem que tentar fazer uma média, né? Uma média do mapa mental dos nossos usuários. Pode passar. Aqui eu pego alguns exemplos do Android, né? Onde eles usam eles tentam fazer uma nomenclatura assim que seja comum, né? Que não entre muito em detalhes, mas que diga o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, a maneira que eles não recomendam. O seu telefone precisa se comunicar com os servidores do Google para você poder fazer sign-in na sua conta. Aqui, a maneira como eles tentam simplificar é a seguinte, tipo, o seu telefone precisa contactar o Google. E, tipo, eles apostam, né, ou devem ter pesquisado para fazer dessa forma, que só essa mensagem já vai dar o nível de detalhamento técnico necessário para o cara entender o que está acontecendo. Por fim, uma última imagem em que eu vejo todo o processo, por exemplo, quando eu faço uma compra, né, o cara me manda por Sedex, todo aquele fluxo, né, quando, por exemplo, a gente pode acompanhar onde é que está a minha compra. Aquilo lá é o sistema. Quando eu entro lá no site do correio e eu vou verificar onde está a minha compra naquele momento, é uma forma de eu verificar no sistema, né, sem entrar no nível de detalhamento muito grande. Por exemplo, o carteiro pegou e levou para outra seção do mesmo prédio. Eu sei que aquela compra está em determinado lugar e que ela vai chegar em 5 ou 10 dias, enfim. Então, aí que entra a questão de saber qual o nível de detalhamento que tu pode entrar para atingir esse conhecimento. Beleza.